E tô aqui para trazer aquela super dica para você que está precisando de comprar aquela carne de boa procedência para o teu almoço, para o teu jantar, para a tua festa, um kit churrasco para aquela churrascada que você quer fazer aí para os amigos, né, para a família, enfim. É o açougue do Dilcinho, fica ali em frente à Igreja Batista em Renovação Espiritual, não tem como você errar. Já sabe, o telefone está aqui no início do vídeo e você pode entrar em contato e você vai ser muito bem atendido e, logicamente, experimentar aquela carne de boa procedência. Precisou de um açougue? Minha dica, açougue do Dilcinho, ali em frente à Igreja do Pastor Plínio. Então, estamos de volta aqui com o programa em renovação e agora com o Pão da Alma, o momento da Palavra do Senhor. O texto que nós separamos hoje está em Marcos capítulo 6, versículos 31 e 32. Houve um momento no relacionamento entre Jesus e os apóstolos que Jesus convidou os discípulos a se retirar para repousar. Ou seja, um dos maiores adversários que nós temos tido para a evangelização saudável, tranquila, serena, real, é exatamente a falta do descanso, do repouso, do respeitar a nossa estrutura, que é pó, o nosso corpo físico que tem limites e tem regras para bom funcionamento. Então, para você que está aí pregando o arrependimento, você que está anunciando para as pessoas a necessidade de se arrepender dos seus pecados, você que está dizendo assim, olha, todos pecaram e separados foram de Deus, e você fala isso de manhã, de tarde, de noite, por onde você passa, avisando, né, a comunidade que você vive, avisando por onde você passa a necessidade de se arrepender, como Jesus pregou, como os discípulos pregaram, como o próprio João Batista antes de Jesus pregou. Você que está fazendo isso, você deve estar animado porque está vendo pessoas se converterem, pessoas abandonarem o pecado, se converter e ter uma nova vida com Cristo. E a gente aproveita para lembrar a você que está nos ouvindo, que ainda não tomou sua decisão, tome a sua decisão ao lado de Cristo. Toda a humanidade pecou e esse pecado impede a comunhão com Deus e essa comunhão só volta através de Jesus Cristo. Precisamos arrepender dos nossos pecados e solicitar a Deus perdão, confessando, pedindo a oportunidade de ter uma nova vida em Cristo Jesus. O que está acontecendo aqui em Marcos 6,31 é que Jesus está anunciando isso tudo que eu falei para vocês, está ensinando os seus discípulos a fazer isso, mas ele percebe uma coisa que às vezes nós esquecemos. Jesus, no versículo 31, ele vai dizer o seguinte para os seus discípulos: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, não tinham tempo para repousar, e foram sós num barco para um lugar deserto. Nesta manhã de sexta-feira, eu quero reforçar isso que Jesus fez com os discípulos, né? Há quase 2000 anos atrás. Jesus chamou os seus discípulos depois de alguns dias, né, de evangelização, de Deus usando poderosamente em nome de Jesus para a cura, para a libertação. Ele chama os discípulos para um descanso. E aí eu quero reforçar que nós, nos dias de hoje, você que é líder, você que é pastor, você que lidera departamento, lidera congregação, você que faz frente missionária, não se esqueça que mesmo com a necessidade emergente da palavra a ser pregada, das pessoas se arrependerem dos seus pecados, abandonar a idolatria, feitiçaria, esoterismo, ocultismo, abandonar toda a prática errada de buscar ao Senhor, mesmo com isso sendo emergente, você que é embaixador de Cristo, que é representante do Senhor, que tem essa responsabilidade e autoridade até para fazer isso, de pregar a palavra do Senhor, você precisa respeitar os limites do seu corpo. Você precisa respeitar
o seu corpo. Em Marcos 6,31, Jesus convida os seus discípulos a descansar num lugar deserto após um intenso período de trabalho, no qual mal tinham tempo para comer devido à multidão, que estava sempre o tempo todo querendo mais, porque um ia passando a notícia, né? É igual hoje, a facilidade que nós temos hoje com o WhatsApp, né? Com as redes sociais. Isso acontecia de pessoa para pessoa, mas isso já era suficiente para que multidões não dessem descanso para os discípulos. O convite destaca o cuidado de Jesus para a saúde física e mental dos seguidores, ensinando que o descanso é necessário para renovar forças para a missão. Observamos aqui que não é só questão física. O nosso cérebro, a nossa mente precisa de descanso. Nós precisamos de cuidar da nossa mente. Cada vez que nós temos contato, olha bem, cada vez que nós temos contato, isso, presta atenção, com uma outra pessoa que vem buscar conselho, que vem buscar libertação, que vem buscar cura, que vem buscar direção, pessoas que vêm com seus problemas sentimentais no casamento, namoro, relacionamento de pais e filhos. Cada vez que eles vêm, eles trazem pra gente uma carga emocional muito forte. Então não é só questão física. Tudo que é emocional, que aflige a gente, que abate a gente, que tira um pouco, né, daquele humor maravilhoso que deveríamos ter constantemente, tudo isso pode trazer resultados negativos no corpo físico. Isso pode afetar, né, o nosso físico. Isso pode comprometer a integridade física nossa. Então Jesus aqui, sabendo disso, dá um conselho para a gente não pecar contra a nossa mente e não pecar contra a saúde do nosso corpo físico. É muito importante manter sono, descanso e alimentação em dia. Isso mesmo. Os principais aspectos dessa passagem, né, a necessidade de pausa, ou seja, a rotina de trabalho era exaustiva. Não está aparecendo com você, pastor? Não está aparecendo com você, evangelista? Não está aparecendo com você, líder de departamento? Não está aparecendo com você que de repente não tem nenhuma função, né, específica na igreja, mas por causa da sua correria do dia a dia, por causa do esforço que você faz para trazer o pão, às vezes você está comprometendo a sua saúde e a sua mente por conta de 2 ou 3 serviços. Você deveria ter uma carga horária de 8, no máximo 9 a 10 horas diária, e você sai de um serviço e vai para outro. Isso compromete a integridade física sua e também mental. Psicologicamente, você está sendo abalado constantemente porque o estresse, né, que isso traz de você não dormir direito, não se alimentar direito, não se relacionar. É necessário que você dê descanso também para o seu corpo e para a sua alma. Então é necessário que você faça isso com cuidado. Tudo isso tem que ter tempo, intervalos, espaços de tempo em que você cuide de si mesmo. A rotina de trabalho era tão exaustiva dos discípulos que eles não conseguiam comer, evidenciando a necessidade humana de descanso. O lugar deserto, Jesus busca um local tranquilo, um local à parte, de difícil acesso das pessoas, onde as pessoas poderão ter mais dificuldade para achar você, para que você e eu para que nós possamos recarregar as energias com esse descanso, com esse momento pessoal. Para dizer a verdade, olha bem, nós precisamos ter compaixão pelo nosso cansaço. Precisamos respeitar os limites a esse corpo que é templo do Espírito Santo. Jesus reconhece a exaustão que os seus seguidores trazem e demonstra zelo e cuidado. É isso mesmo, descanso e missão. O descanso não é apenas luxo, mas um meio de recompor para continuar a missão, destacando que o descanso em Deus é essencial, é imprescindível.
imprescindível. Então fica aqui um conselho básico, continue pregando acerca de salvação. Quero chamar a atenção de você que ainda não entregou a sua vida, ainda não entendeu o plano de Deus. Quero chamar a atenção de você para analisar Romanos 3:23, que diz que toda a humanidade pecou, né? Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Jesus Cristo é a salvação, que foi dada para mim e para você. Então nós precisamos de reconhecer que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. E em Cristo nós encontramos tudo. Então a necessidade de se arrepender, sentir a tristeza porque estava ofendendo a Deus, afrontando a Deus ou rejeitando a Deus, confessar esses pecados, pedir perdão e receber então o Espírito Santo de Deus pós, né, essas atitudes uma após a outra, exatamente nessa ordem. Então que vocês entendam isso, que entendamos nós também que estamos pregando isso, que haja conversão para alguns, né? Porque eu não posso perder a oportunidade, mesmo aconselhando descanso, anunciar o Evangelho para cada um de vocês, porque isso é emergente. Mas uma coisa também que é emergente para mim agora, inclusive nesse espaço, né? É descansar um pouquinho. Deus abençoe vocês, eu vou orar e logo depois vou tirar um cochilo, né? Também vou descansar. Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada uma dessas pessoas que estão sendo alcançadas hoje por essa palavra. Deus, que isso possa trazer um renovo, possa trazer um cuidado especial, um zelo com o próprio corpo, com a sua mente, e que isso possa trazer, ó Deus, um pouco mais de qualidade à continuação da pregação do Evangelho que eles vão fazer após esse descanso. Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada um e peça ao Senhor que aproveite a pregação que foi feita e alcance mais algumas pessoas que ainda não se arrependeram. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.